E aí, povo e povo, tudo bem com vocês? Bem-vindos aí a mais uma aula de instalações elétricas prediais. Na aula de hoje a gente vai entender como que funciona e principalmente como montar um quadro de distribuição de disjuntores para uma casa. Bom, para começar vamos verificar a montagem desse quadro bifásico. Nós temos aqui como uma chave geral o nosso IDR, né, interruptor diferencial residual. Logo abaixo dele nós temos aqui os barramentos, tá? E nós temos os disjuntores termomagnéticos, dois disjuntores bipolares e aqui dois de um lado e dois do outro, quatro disjuntores monopolares. Bom, a primeira observação que a gente tem que verificar na montagem é o seguinte: nós vamos analisar que os barramentos eles estão montados de tal forma que, se a gente observar qual potencial elétrico vai chegar em cada disjuntor, ele sempre ficará alternando. Exemplo, se esse barramento for o barramento com potencial S, com a fase S, então o que vai acontecer? Esse primeiro aqui é fase S, esse segundo polo já não é. O terceiro é fase S, se tivesse mais um, ele seria fase S também. Então vamos supor que fosse fase S e fase T. Então, fase S, fase T, fase S e fase T. É muito importante existir essa alternância entre as fases na hora que você vai montar aqui o seu quadro, a sua parte inferior com os disjuntores, tá? Por que deve-se existir essa alternância? Vamos supor que nesse caso aqui, nesse disjuntor bipolar, ele estivesse pegando o mesmo barramento do polo dele de cima. Se acontecer essa montagem, se acontecer essa ligação daqui chegar à fase S e no polo aqui, no outro polo do mesmo disjuntor, chegar à fase S, eu não vou ter aqui uma diferença de potencial. No nosso caso aqui, nós não vamos encontrar 220 volts, ok? Porque eu tenho 220 volts entre fases diferentes, eu não tenho 220 volts na mesma fase. Então, se faz necessário para que eu tenha diferença de potencial, justamente pegar potenciais diferentes, ok? Bom, então nós sempre vamos montar um quadro de distribuição levando em consideração justamente essa alternância entre as fases. Se essa for a fase S, então primeiro polo, terceiro polo, quinto polo. Esse aqui sendo a fase T ou qualquer outra fase diferente da fase S, então nós temos aqui segundo, quarto, sexto e assim por diante. Tá? Então isso daqui é uma coisa simples, porém de extrema importância. Feita essa ligação aqui, vamos agora analisar o restante da ligação do cabeamento aqui em cima, ok? Bom, então vamos lá. Nós vamos chegar aqui com a fase S, tá? E nós vamos levar essa fase S, nós vamos derivar ou jampear aqui para o lado para o nosso DPS. A mesma coisa para o lado aqui na fase T, para um outro DPS e por último neutro, que vai lá para o nosso último DPS, ok? Então os três DPS ficarão recebendo cada um deles uma fase. Dando continuidade, o que a gente vai observar? O neutro, ele passa sim pelo IDR e ao sair do IDR, ele vai para o barramento. E ao fazer a ligação do nosso IDR, nós temos aqui a parte inferior dos nossos DPS, que vai ocorrer dessa forma aqui. Nós vamos jampear todos eles e levá-los até ao terra, ok? Por que a gente faz isso? Vou deixar aqui o card para vocês verem o porquê de estar ligado dessa forma e qual a importância disso. Bom, então aqui nós temos a montagem de um quadro bifásico, ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Bom, é importante frisar nesse tipo de montagem o seguinte: por que nós não estamos usando esse polo aqui? Esse polo ele está aqui sozinho. Bom, é mais fácil para nós comprarmos um IDR tetrapolar do que a gente procurar um IDR tripolar, tá? Então é muito mais fácil, mais vantajoso e mais barato a gente optar por esse tipo de cara aqui, por esse tipo de dispositivo. E não tem problema de um polo ficar sobrando, a gente só precisa se atentar com a correta ligação desse cara aqui. Ou seja, nós temos que olhar o diagrama impresso no corpo dele. Mais uma vez, se você não sabe como ver esse diagrama aqui, como interpretá-lo, fica o card aqui do lado para você assistir só essa aula sobre IDR. Agora o que acontece? E se eu quero montar um quadro trifásico? Tá? 3 fases e mais o neutro. O padrão de entrada da residência ou do prédio comercial, enfim, ele é trifásico. Como que a gente vai proceder? Então primeiro, notem aqui o seguinte: eu mantive a quantidade de disjuntores aqui embaixo, porém agora, se a gente olhar essa alternância entre as fases, olha só,
O primeiro vamos colocar como fase R, o segundo fase S e o terceiro fase T. Só depois é que volta de novo na fase S, na fase R. Tá? Então, mais uma vez, essa alternância é muito importante. Ligação na parte superior, que não é muito diferente do que a gente viu lá do anterior. Bom, a fase R vem para cá e tem a ligação aqui no DPS. E o mesmo acontecerá com as demais fases e com o neutro. Depois, nós temos aqui a ligação do terra, que vai ficar aqui na parte inferior e vai direto. Depois, nós temos a ligação do DPS, que vai direto aqui para o terra. E nós temos a ligação aqui do neutro no barramento, ok? Bom, agora o que acontece? Nós já temos o quadro de distribuição montado, nós já temos uma ideia de como devemos proceder para montar isso, e agora a ideia é de puxar os cabos desse quadro e levá-los até uma tomada, uma iluminação, um chuveiro, uma torneira elétrica. Vamos analisar esse primeiro disjuntor. Se ele é bipolar, dá-se a entender que a tensão que nós vamos encontrar aqui é de 220, ok? Vamos supor que seja de uma torneira elétrica, por exemplo. Bom, eu vou colocar aqui como circuito número 1, então eu vou indicar aqui C1. Para um circuito, nós precisamos do quê? Fase neutra, no nosso caso fase, mais o condutor de proteção, que na verdade é o terra, ok? Dessa forma, a gente já consegue observar que esses três condutores são pertencentes ao circuito 1. Agora o que acontece? Vamos pegar um outro exemplo. Esse disjuntor aqui é um disjuntor monopolar. Sendo monopolar, já dá-se a entender que a tensão é 127 volts. Então nós precisamos aqui, vamos chamar de circuito 2. Vamos falar que é o circuito de iluminação de uma residência. Então aqui, circuito 2. Então está saindo desse disjuntor aqui uma fase, nós precisamos do quê? Do terra, o nosso condutor de proteção, e nós precisamos também aqui do nosso neutro, aqui saindo do outro lado, ó, C2 também. Vamos imaginar mais um caso aqui, o C3, vou colocar mais um aqui, C3, circuitos de tomada 127. Então C3 saindo desse disjuntor monopolar, nós temos aqui, ó, C3 saindo do barramento de neutro, e nós também vamos ter aqui do outro lado C3 saindo do barramento de terra. Perfeito? Vale lembrar e ressaltar e reforçar que todo circuito de iluminação ele deve ter os seus condutores devem ter uma espessura mínima de 1,5 milímetros, ok? Essa é a espessura mínima que a norma pede, 1,5 milímetros para iluminação. Circuitos de tomada devem ter aí no mínimo 2,5 milímetros, tá? Então os condutores devem ter 2,5 milímetros de espessura, ok? Se vai ficar na dúvida, se acha que vai esquecer, anota essas informações. Povo, muito obrigado aí pela atenção. Qualquer dúvida, por favor, deixe aí nos comentários. Não esquece de dar o like, se inscrever no canal e até a próxima.